Glória a Deus, aleluias. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Aos irmãos que estão nos assistindo nesta noite pela internet, que você possa ser abençoado pelo poder da graça e do Espírito Santo de Deus. Quero compartilhar com os amados uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 2, e no versículo 1, que diz sobre o paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Espírito da verdade, Deus poderoso, Deus forte, Deus fiel. Senhor, estamos gratos nessa noite por esta oportunidade, ó Pai. Deus amado, Deus querido, nesta noite, Pai, como uma serva na Tua presença, como uma profeta na Tua presença, Pai, Deus amado, Deus querido. Senhor, eu te peço, Senhor, nesta noite, entra nos lares, ó Pai, opera grandemente, ó Deus, Pai amado, Deus querido. Quantos que estão, Senhor, tristes, abatidos, Senhor, doentes, aflitos, Pai, desesperançosos, mas o Senhor é a esperança de um mundo melhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor há poder, no Senhor há cura, no Senhor há restauração, Senhor, e o Senhor perdoa pecados, Pai, e o Senhor salva. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Essa palavra, irmãos, é uma palavra profética para a minha e para a sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus entra mais uma vez em Cafarnaum. Isso quer dizer que Jesus não era a primeira vez. Foi aonde começou o ministério de Jesus, foi em Cafarnaum. E ali, irmãos, souberam que ele estava na casa. Jesus estava na casa depois de percorrer por muitos lugares, muitas sinagogas, muitos lugares ali, irmãos. Ele estava na casa. E ali se aglomerou muitas pessoas, aglomerou pessoas que vieram, irmãos, de uma tal forma, talvez por curiosidade, talvez, amados, para saber o que ia acontecer naquele lugar, qual era a providência que o Espírito de Deus ia fazer naquele lugar, e muitos estavam ali zombando de Jesus, amados. Mas eu quero te dizer que Jesus é a nossa esperança. Em Jesus a salvação, em Jesus a cura de almas, amado, em Jesus a cura do Espírito, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus está, irmão, atrai multidões, atrai pessoas curiosos, atrai coxos, atrai cegos, irmão, atrai incrédulos. Atrai mudos, desesperados, desesperançosos. Eu quero te perguntar para você que está me ouvindo nessa noite: aonde está a sua esperança?
Aonde você depositou a sua esperança até agora? Talvez você depositou a sua esperança naquele emprego, no seu patrão. Talvez você colocou a sua esperança num político. Talvez você colocou a sua esperança, amados, em algo que te fez paralisar, porque você não conseguiu almejar aquilo que você queria. Mas eu quero te dizer nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, coloque a sua esperança em Jesus, porque Ele cura, liberta, Ele faz maravilhas e Ele salva. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ali, irmãos, havia um homem que era coxo. O homem estava um paralítico, ele estava acamado. Quem sabe aquele homem, a esperança dele já tinha se acabado. Quem sabe, irmão, naquela vida não tinha mais esperança. Será que aquele homem tinha família? Será que aquele homem tinha forças para viver? Muitos hoje estão pedindo a morte. Irmãos, mas eu quero te dizer, a tua esperança é no Senhor. Se você hoje está depressivo, se talvez você esteja como este homem, este paralítico, eu quero te dizer a esperança. A esperança no Senhor. E nós não podemos deixar desfalecer o nosso coração. Ainda que o homem diz que tudo está ao contrário, que não tem saída para a tua vida, eu te digo nesta noite, há esperança para a tua vida, amados. Aí você me diz, mas eu não estou como este paralítico. Eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou desesperançoso. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele tem cura para a tua alma. Ele tem cura para o teu espírito. Ele tem a cura para o teu corpo físico. Ei, amada, eu quero te dizer nesta noite. Por mais que você fale, eu quero uma cura. Eu preciso de uma cura do meu corpo físico. O Senhor não está preocupado com o seu corpo físico. Ele está preocupado com a sua salvação. E foi para isso que Ele veio. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Porque Ele está preparando um lugar para nós, amados. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia no Senhor, amados. A palavra do Senhor diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando nós vamos ver neste texto, a palavra diz que a fé daqueles 4 homens, amados, talvez a fé deles era maior do que a fé daqueles paralíticos. A fé daqueles 4 homens que carregavam aquele homem na maca era sobrenatural. E eles enfrentou obstáculos. Quantos de nós não temos enfrentado obstáculos nos dias de hoje? Quantos de nós não temos enfrentado o impedimento que tem tentado nos paralisar? Mas eu quero te dizer nesta noite, a nossa esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A sua esperança está no Senhor. Irmãos, quando Jesus está na casa, tudo muda, amados. A alegria, a abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm desistido por coisas tão simples, coisas tão pequenas, coisas que não edificam. Muitos têm perdido a sua fé no meio do caminho, por causa de palavras vãs, irmãos. Por causa que não conseguiu alcançar o seu objetivo. Mas eu quero dizer para ti, estar com Cristo é lucro. Imagina, irmãos, a nossa vida sem o Senhor. Imagina a minha vida sem o Espírito Santo de Deus. Eu era como uma folha seca. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia. Deus amado, Deus santo. Eu quero te dizer nessa noite, a ousadia daqueles 4 homens, irmãos, rompeu as barreiras, rompeu os impedimentos, rompeu as muralhas para que eles conseguissem chegar até o Senhor.
Meu Deus, o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é o guarda perfeito. Você que está pensando em desistir, irmãos, você até mesmo que desistiu, eu quero te dizer nessa noite, rompe os obstáculos, quebre as barreiras do impedimento, procura se livrar deste mal que tem assolado o seu coração. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor fazer morada. Chame o Senhor para dentro da tua casa. Convide Ele, amados, não para passar um dia ou dois. Não para Ele vir como uma visita inesperada. Chame Ele, Senhor, faça morada dentro da minha casa. Senhor, faça morada dentro do meu coração. Porque eu estando contigo, eu tenho tudo. Quando nós temos Cristo no nosso coração, amados, a atmosfera muda, o cenário muda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a ousadia daqueles homens, amado. Aqueles homens pegou aquele paralítico. Talvez aquele paralítico estava numa situação que ele dissesse, não tem jeito para mim. Talvez ele estivesse murmurando. Talvez ele falasse, não tem mais jeito. O médico falou que não tem mais jeito, mas para Jesus há jeito. Para Jesus há salvação. A preocupação do Senhor não era com o corpo físico, mas sim com o espiritual. E eu quero te dizer nesta noite, a preocupação do Senhor não é com o seu físico. Às vezes você fala, irmã, eu sou cega, eu sou muda. Irmãos, eu tenho uma deficiência muito grande. Eu tenho problemas, irmão, para me socializar. Mas o Senhor, Ele muda a atmosfera. Ele muda, irmão, a trajetória da tua vida. Porque Ele mudou a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse contar o meu testemunho de vida, eu teria a noite, 2 noites, 3 noites para contar. Mas hoje eu quero falar para você de Jesus. Aquele que salva, que liberta, que cura e que opera maravilhas. Aí você fala, irmã, mas como que eu faço para me achegar a Jesus? Eu estou envergonhado, eu me prostituí, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmã, eu sou uma pessoa pecadora, irmão. O Senhor fala na palavra dele, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu te aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te chama nessa noite, Ele te convida nessa noite, irmãos. Eu quero te dizer que aqueles 4 homens que conduziam, irmão, aquele paralítico em Cafarnaum, ele representava eu e você, irmã. Ele representa a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus? Porque para nós nos achegarmos a Jesus, nós precisamos de 4 princípios, irmãos. Nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. Nós precisamos contar, irmão, a nossa necessidade, esvaziar o nosso eu, para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha mover em nossos corações, para que Ele venha, amado, fazer o sobrenatural, para que Ele venha, amados, fazer a vontade dEle na nossa vida, e não é a nossa vontade. O Espírito Santo de Deus está na sua casa nessa noite. Abra as portas. Abra as portas do seu coração. Abra as portas da sua casa. Começa a sapatear dentro da tua casa e falar. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Não é a prostituição, não é a bebedice, não é a droga. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E você vai ver como que tudo vai mudar. Porque aonde o Senhor entra, amados, a luz. Aonde o Senhor entra, a esperança. Aonde o Senhor entra, a renovação. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos nos humilhar.
Devemos orar, irmãos. Devemos nos prostrar aos pés do Senhor e suplicar. Qual é a tua necessidade nesta noite? Qual é o desejo do seu coração? A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Olha a promessa do Senhor na minha e na tua vida. Quando nós oramos, quando nos humilhamos, quando buscamos, quando rasgamos o nosso coração, irmãos, o Senhor tem uma promessa nas nossas vidas. Ele sarará a nossa terra. Ele sarará as nossas mazelas. Ele irá tirar, irmão, tudo que tem nos impedido, todos os obstáculos, tudo que não provém dele, porque Deus é um Deus amoroso. Eu, irmão, como ser humano, eu posso até errar com você, mas o nosso Deus é um Deus que nunca falha. Nosso Deus, ele nunca falhou e nem há de falhar, amados. Ele nunca falhou. E a palavra dele diz: e o meu povo, que se chama pelo meu nome. Será que nós temos clamado ao Senhor da maneira que ele quer nos ouvir? Ou será que nós temos clamado apenas para pedir? A palavra do Senhor diz: buscai o reino do céu e a tua justiça, e o mais ele irá acrescentar nas nossas vidas. Isso quer dizer, irmão, para mim e para você, que nós não temos que estar em busca das bênçãos, porque as bênçãos, elas nos alcançarão. É uma promessa também do Senhor, que as bênçãos do Senhor, ela alcançará a minha casa. E eu hei de falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aonde Jesus entra, irmão, tem que haver uma mudança. Aonde Jesus entra, tem que haver uma mudança. E para haver a mudança, irmão, depende de mim e depende de você. Porque não adianta nós estarmos clamando e fazendo as coisas que não agradam o coração de Deus. Deus, ele não se agrada, irmãos. Deus, ele não se compactua com essas coisas. A palavra de Deus diz que aquele homem, aquele paralítico era levado. A palavra diz que a casa, irmão, estava cheia de uma maneira tão grande. Como que aquele homem iria ultrapassar tantas pessoas? Porque se estavam ali muitos em busca de um milagre, como que aquele homem ia romper, entrar no meio das pessoas? Talvez ele nem vida teria. Talvez ele não teria nenhum testemunho para contar. Porque eu acredito que muitas pessoas estavam desesperadas naquele lugar. E eu quero te perguntar nessa noite: você está desesperado? A solução para o teu problema. Aquele homem, se ele tivesse rompido a multidão, se ele tivesse atravessado do jeito que as pessoas ali estavam desesperados, amados, talvez ele não teria sobrevivido àquela multidão. Não teria sobrevivido. Mas a palavra do Senhor diz, irmão, que pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Quando nós temos fé, nós alcançamos o impossível. Quando nós temos fé, irmão, ainda que nós vemos que não tem condições, mas nós cremos que a coisa vai acontecer. E aqueles homens, irmãos, eles centralizaram ali aonde Jesus estava. Sabe o que foi aquilo? A fé. Que jamais aqueles homens com a casa tão cheia, eles pudessem imaginar que aquela maca desceria na frente de Jesus. E pela fé, irmãos, Jesus foi surpreendido por aquela maca. E Jesus curou aquele homem. Você quer ser curado nesta noite? Você quer ser tratado nesta noite? Entregue a sua vida ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque o mais amado, Ele fará na tua vida. Porque Ele é grandioso, Ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Leve o Senhor para a tua casa.
Convide Ele para morar na sua casa. Mas para que Ele venha morar na sua casa é necessário que você venha abrir o seu coração por dentro. Porque o diabo, ele é invasor. O diabo, ele rouba a nossa bênção. O diabo, quando ele quer te envergonhar, irmão, ele entra, ele faz tudo o que ele quer, depois ele te deixa envergonhado. Mas Jesus não. O nosso Deus é um Deus que não envergonha. Nós podemos até estar no pecado, mas Ele diz que Ele perdoará. Ele perdoará. O Senhor não é como eu ou como você, irmão, que muitas vezes quer jogar na cara do nosso irmão o pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele joga aquele pecado no lamaçal. E ali, irmão, Ele queima e vai para o esquecimento. Mas muitas pessoas, amado, confessam o seu pecado e voltam a pecar novamente. E o Senhor não tem prazer no pecador. O Senhor não tem prazer. O Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Porque quando eu chego e eu confesso o meu erro, o meu pecado, o Senhor apaga e Ele esquece. Mas se eu permanecer no pecado, o Senhor, Ele não se agrada. Portanto, nessa noite, eu te falo, quando Jesus está na casa, haverá a cura física. Quando Jesus está na casa, haverá a cura mental. Haverá a cura espiritual. Quantos não estão desesperados? Quantos não estão sobrecarregados? A mente preocupada, deturbada. Muitas vezes você está pensando, o que eu hei de fazer amanhã, o que eu hei de comer, o que eu hei de trazer para a minha casa. Mas eu te falo nessa noite, quando Jesus está na casa, a cura física, a cura mental e a cura espiritual para a tua vida. Quando Jesus está na casa, há ânimo, há vigor, há força, irmão, há força e poder no nome de Jesus. Quando Jesus está na casa, há ânimo. Anima-te, irmão. Levanta a tua cabeça. Não deixa que as coisas, as circunstâncias venham atrapalhar a tua vida. Quando Jesus está na casa, há propósito, irmão. Glória a Deus e aleluias. Quando Jesus está na casa, nós cumprimos, irmão, as metas. E o Senhor, Ele faz o propósito acontecer na nossa vida. O propósito dEle é de salvação. Jesus é bom. Quando há propósito, há uma transformação de dentro para fora. Quando Jesus está em casa, há bênção. Aí você fala, nossa, como mudou aquele lar, como aquele lar está restaurado. Quando há propósito, irmão, quando Jesus está na casa, você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o adversário não tem poder, as armas do adversário já caíram por terra, porque maior nas nossas vidas é o Senhor. Convide o Senhor nesta noite para entrar na sua casa. Quando Jesus está na casa, há salvação. Você e sua família estão precisando de um encontro com o Senhor. Você e a sua família estão convidados a ter um encontro com o Senhor. Porque quando Jesus está na casa, irmãos, há cura, há ânimo, há propósito, há prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você não se torna mais, irmão, uma pessoa desprezível, porque o Espírito Santo de Deus também, Ele é consolador. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Senhor é um Deus forte. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que entra com salvação hoje dentro do seu lar. Eu não sei aonde você está me assistindo. Talvez você esteja muito distante daqui, mas eu quero te dizer. Convide o Senhor para morar na tua casa. Convide o Senhor para fazer parte da sua vida, da vida dos seus familiares.
E você vai ver, irmão, que até aqueles que não servem a Deus, que estiverem ao seu lado, eles serão, irmão, abençoados, porque a sua bênção transbordará. A sua bênção transbordará, porque quando Jesus está na casa, a alegria. Quando Jesus está na casa, renovo. Quando Jesus está na casa, a unção. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso sentir a presença do Espírito nesta noite. Eu posso sentir a presença do Espírito contemplando este lugar. Eu posso sentir a presença do Espírito entrando na sua casa, amados. Tirando tudo que não provém dele. Repreendendo toda maldição, toda bebedice. Repreendendo, irmão, toda mazela nessa noite. Receba o Espírito Santo de Deus na sua casa nessa noite. Receba a cura. Receba a unção. Receba o renovo. Receba a esperança de dias melhores. Aí você fala, irmã, como que eu vou ter dias melhores com tantas lutas? Ei, irmão, deixa de murmurar. O Senhor, Ele não se agrada com a murmuração. A murmuração não pertence ao Senhor. Mas a partir do momento que você, irmão, falar com o Senhor, você vai ver uma mudança de vida na tua casa. Assim como eu pude presenciar na minha casa. Na minha casa eu sou evangélica. Mas o meu testemunho, irmão, diz muito mais. O meu testemunho, porque muitas vezes, irmãos, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio às necessidades, eu clamo ao Senhor. E Ele me ouve. Ele ouve o meu gemido. Chore para o Senhor. O Senhor se compadece com o coração quebrantado e contrito nesta noite. Eu falo para você nesta noite. Se você não é evangélico, existe muitas denominações, irmãos. Muitas vezes o homem tem deturpado a religiosidade. A religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. E muitas vezes as pessoas não crêem naquele que pode fazer todas as coisas. Mas eu te digo nessa noite, nós temos que crer no Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, muitos têm colocado a sua fé em santos. Muitos têm colocado a sua fé, irmão, em imagens. Muitos têm colocado a sua fé em coisas que não edificam. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu passei muitos anos da minha vida, amados, crendo em estátua, crendo em santos feitos pela mão de homem, santos, amados, feitos por escultura. Mas depois que eu conheci a Jesus, a minha vida mudou. Porque além dele entrar com a cura, ele entrou com a salvação. E é isso que eu quero te apresentar nessa noite, é Jesus. O único que pode te dar alegria. O único que pode te dar salvação em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o seu lar. Que o Senhor venha derramar sobre ti a renovação do Espírito Santo. Eu vou orar por você nessa noite. Altíssimo e soberano Deus, Pai amado. Deus santo, Deus fiel nessa noite, Pai. Eu te peço, Senhor, os seus filhos, Pai, que ouvirem, Pai Deus amado, Deus querido, este áudio, Senhor, este vídeo. Que o Senhor possa, Pai Deus amado, Deus querido, resplandecer a sua glória. Que o Senhor possa trazer a cura não somente física, mas a espiritual, Senhor. A cura do interior da alma, ó Deus. Que o Senhor possa entrar dentro deste lar, Senhor. E que o Senhor possa resplandecer a sua glória. Em nome de Jesus, fica na paz. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Amém? Glória a Deus, aleluias.